Olá, sejam bem-vindos ao nosso terceiro dia da jornada de 7 dias de reconexão com o seu lugar de força. Hoje o tema do nosso encontro é a nossa criança ferida. E você já percebeu como às vezes as suas reações têm raízes muito mais antigas? Um medo de errar, uma necessidade de agradar, uma raiva que explode sem explicação. Você sabia que tudo isso pode ser eco de uma infância ferida? Porque muitos de nós crescemos precisando ser fortes demais, dar conta de tudo. Outros precisaram amadurecer quando ainda queriam só brincar. Outros precisaram calar quando só queriam ser ouvidos. Outros foram comparados, precisaram ser filhos exemplares. Não podiam errar. E o que isso fez conosco? Sem perceber, nós fomos deixando a nossa criança para trás. Só que você sabia que essa criança ainda mora aí dentro de você? Ela ainda sente? Ela ainda carrega as feridas de abandono, humilhação, rejeição, injustiça e traição? E que muitas vezes, em certas situações, é essa criança que assume o comando da sua vida? Porque você sabia que criança não faz dinheiro, criança não se relaciona, criança faz bira. O adulto vai lá e faz aquilo que tem que ser feito, apesar das condições, das dificuldades, dos desafios. A criança se lamenta, a criança faz bira. Então, enquanto nós não olharmos para essa nossa parte também, a maioria das vezes nós vamos ficar presos numa consciência infantil. Por trás de adultos difíceis, existem crianças feridas. E enquanto eu não acolher a minha criança, enquanto eu não olhar para ela com amor e respeito pela história, por tudo que ela viveu, eu vou trazer essa dificuldade para a minha vida. E que ela vai se expressar na forma do dinheiro, na forma do relacionamento, no meu profissional, nas minhas amizades, até na minha autoestima. Uma das 5 feridas emocionais que nós desenvolvemos na infância é a rejeição. A pessoa que se identifica com a ferida da rejeição é aquela pessoa que tem medo de se expor, porque lá na sua infância, isso não significa que ela foi rejeitada, mas talvez aquela criança se sentiu rejeitada, ela vai crescer com essa experiência na vida dela. Então, é uma pessoa que tem muita dificuldade em confiar, uma pessoa que tem muita dificuldade em se sentir pertencente. E muitas vezes ela se auto-sabota quando algo começa a dar certo na vida dela. A ferida do abandono, e conforme você vai vendo, né, as feridas, vai identificando quais características você se identifica mais. Nós temos um pouquinho de cada uma delas, mas tem umas que a gente se identifica mais. E a partir daquela ferida que a gente se identifica, nós podemos começar a trabalhar, a fazer diferente. Então, a pessoa que se sente rejeitada, ela precisa, de alguma maneira, começar a se sentir pertencente. Essa pessoa, às vezes, ela está na roda de amigos e ela tenta fugir. Às vezes, ela está caminhando na rua, ela vê alguém conhecido vindo lá no fundo, ela vai disfarçar e vai atravessar a rua para não ser vista. Tal é o medo de que ela seja rejeitada novamente. Já a pessoa que se identifica com a ferida do abandono, que foi aquela criança que se sentiu abandonada, e como eu já expliquei, não é que essa criança foi abandonada, mas pelas experiências, muitas vezes ela se sentiu abandonada, é aquela criança, aquele adulto, né? Agora adulto, que ele tem um medo profundo de ficar sozinho. E por isso, muitas vezes, ele vai se manter em relacionamentos disfuncionais, onde ele vai se anular para ser amado, porque tem muito medo de ser abandonado novamente.
É aquela pessoa que precisa de validação também. Então, é como se ela precisasse ser vista, ser amada. A pessoa que se identifica com a ferida da humilhação, que é a terceira das 5 feridas emocionais, é aquela que dá conta de tudo. Ela teve uma experiência lá na infância dela, onde ela se sentiu envergonhada, se sentiu humilhada. E hoje ela tem muito medo de errar em público, ela tem baixa autoestima, ela tem dificuldade de se valorizar, mas ela dá conta de tudo. Então, sabe aquela pessoa assim que diz: "Deixa que eu faço, daqui que eu vou lá e faço", e ela faz tudo para todos. Também é aquela pessoa que compra demais, come demais, é tudo mais, fala demais. É aquela pessoa que está sempre fazendo demais. Algo bem assim, bem profundo que a gente identifica. Por exemplo, quem está identificado com a ferida da humilhação tem um grupo de amigos, um grupo de pessoas, e ela acaba tropeçando antes dela chegar lá naquele grupo. As pessoas podem nem ter visto, mas ela vai chegar já rindo dela mesma, porque é melhor eu dar risada de mim do que eles rirem de mim. Então eu já vou chegar lá falando: "Olha só, tu viu o que que aconteceu comigo? Eu fiz isso comigo". Então ela vai fazer com que as pessoas iriam dela junto com ela, não sem ela. A ferida da traição se manifesta em pessoas que se sentiram traídas ou que cresceram em ambientes de traição, em ambientes de promessas não cumpridas. E hoje sabe o que que essa pessoa desenvolve? O controle. Então, aquelas pessoas muito controladoras, elas não confiam. E elas estão sempre tentando antecipar. É como se elas precisassem ter uma certeza do que vai acontecer. Porque se eu não tiver certeza, eu posso ser traída novamente. Então, são aquelas pessoas controladoras. A quinta das 5 feridas emocionais é a ferida da injustiça. É aquela criança que cresceu, né, que viveu sobre regras rígidas. Hoje ela se torna um perfeccionista. Hoje ela tem muita dificuldade em perdoar e deixar o passado. Hoje ela é extremamente exigente consigo mesma e com os outros. É aquela pessoa que está sempre exigindo muito dela e ela não descansa. Essas feridas, elas não somem com o tempo. Elas só se escondem nos nossos comportamentos, se escondem nos nossos relacionamentos, nas nossas escolhas. Quando eu olho para cada uma delas e eu começo a ressignificar essas experiências da minha infância, eu posso ressignificá-las com respeito, com carinho, sem julgar, com amor eu ressignifico cada uma delas. Então, hoje, o meu convite para nós trabalharmos a nossa criança interior vai ser você pegando uma folha. Deixa eu encontrar uma folha aqui. Uma folha. E você vai escrever uma carta para sua criança. Querida criança, ou minha menina, eu vejo você. Eu sei o que você sentiu. E hoje eu estou aqui para acolher tudo o que você sentiu. Eu sei que as experiências foram muito dolorosas, foram muito intensas. Mas hoje, como adulta, agora eu acolho você. Eu amo você. Você não precisa mais se sentir rejeitada, muito menos abandonada. Nem humilhada, nem traída. Nem que alguma injustiça vai acontecer com você. Eu vou cuidar de você a partir de agora. E deixe a mão livre escrever o que você gostaria de falar para a sua criança. Ao finalizar, leia essa carta e você poderá estar queimando ela depois disso. E o queimar não é queimar as memórias. O queimar é liberar dores que estavam ali escondidas
tua criança, mas que agora, como adulto bem responsável, você olha para isso e você ressignifica. Amanhã é o nosso quarto dia. Fica o meu convite para você estar comigo novamente. Se você quiser compartilhar comigo, compartilhe aqui nos comentários como foi o seu terceiro dia. Espero você amanhã para o nosso quarto dia da jornada, encontrando o seu lugar de força.